Olá, pessoal. Aqui é o professor Marco Tida, da disciplina F315, disciplina de luta, junto com a professora Maria Luísa Tanuri Alves, né? Como PED, nós temos o professor Ortega, professor Arlindo Baião, e como PAD, a aluna Sabrina. Então, hoje o tema é sobre a capoeira, e temos o imenso prazer, né, de mais uma vez estar presente aqui os professores, né, Marcelo Prado, Passarinho, e Ronaldo Lopes, o Calafrio, né? Eu gostaria de que eles fizessem a apresentação deles brevemente, né, tendo em vista a sua passagem na área de educação física e principalmente no que tange a questão da capoeira. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da capoeira, né? Pela visão deles, eles que sempre participam da nossa disciplina há muitos anos, antes mesmo, acho que da minha participação nessa disciplina. Então, por favor, Ronaldo e Marcelo, fiquem à vontade para fazerem, né, a apresentação de vocês e já emendarem aí com a questão da história da capoeira, ela como um patrimônio cultural brasileiro, falar um pouquinho dos mestres, nessa questão se é um jogo, é uma dança, uma luta, um esporte, né? A questão da vida da capoeira. Fiquem super à vontade. E agradeço mais uma vez a presença de vocês, tá bom? Fiquem à vontade, muito obrigado. Boa tarde, eu agradeço imensamente, é sempre um prazer estar de volta à FEP, agora virtualmente. Eu trago aqui essa planta para iniciar, não sei se vocês estão vendo no vídeo, uma hortelã, e com ela eu inicio minha fala. Peço licença aos meus mais velhos, aos meus ancestrais. Essa planta me remete à minha tia, a tia Graça, ela fazia um chá para gente de hortelã, e junto desse chá vinha todo o afeto, todo o carinho que ela transmitia através dessa planta. Eu sou o Ronaldo, sou filho da FEF, eu sou 06 noturno, enfim. A FEF teve um impacto positivo na minha vida como capoeirista, como ser humano. Digo que eu saí transformado de lá, e eu passei a enxergar até mesmo a capoeira de outra forma, ou a partir de outras perspectivas. Então, meu percurso na capoeira começa ainda criança, e aí eu vou, enfim, eu sou iniciado na capoeira pelos pelés, que a gente chama, pelé branco, pelé preto, em Água de Lindóia, depois tem uma passagem pelo Sassá, em Itatiba, pelo Wolverine, pelo Preto, que tem um papel muito importante na minha formação humana. E, enfim, peço licença a todos, agradeço, e agora eu passo a palavra aí para o Passarinho, para a gente prosseguir. Olá, a todas e a todos, né? Um momento um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado, agora à distância, e ainda aprendendo um pouco a utilizar essa forma, né, de comunicação. Eu inicio aqui minha fala pedindo licença, não só a vocês, mas a toda a minha ancestralidade familiar, minhas bisavós, meus bisavós, minhas avós, meus avós, né, que trilharam muitos caminhos para que eu pudesse estar aqui. Peço licença também à ancestralidade que eu tive acesso através da capoeira, e até gostaria de abrir essa roda de conversa com uma cantiga, né, que é mais ou menos assim. Peço licença, peço licença, peço licença para vadiar. Peço licença a todo o povo da casa. Peço licença a toda a capoeiragem. Peço licença para vadiar. Assim, pedindo a licença, me apresento, eu sou Marcelo Prato Passarinho, também sou filho da FEF, trilhei aí na FEF durante vários anos e é sempre bom ter essa reaproximação, né? Como o professor Shida falou, eu acompanho a disciplina há bons anos, não tanto quanto o Ortega e o Ronaldo,
mas acredito que desde 2014, o professor Gavião, na época, fez esse convite para a gente estar participando da disciplina. Ainda na FEF eu tive longos anos de oportunidade com a extensão, né, de capoeira, e desde 2011, imagino que até 2018 eu fiquei hora ajudando e hora como monitor mesmo da extensão, que foi um espaço bastante importante assim de formação. Atualmente eu trabalho com capoeira, como educador social, trabalho também numa escola municipal da cidade de Jaguariúna e trabalho com adultos, né? A gente tem um coletivo de capoeira aqui em Barão Geraldo, que a gente articula rodas e atividades aí ao longo do ano todo. Dado essa pequena apresentação, dou espaço para Ronaldo voltar na fala aí. Na capoeira normalmente é isso. Os mais velhos começam e o Ronaldo ele é um dos meus mestres de capoeira, né? Então eu vou ficar aqui, dado a tantos mestres que a gente tem aqui a presença, eu vou ficar aqui meio escondidinho, só entrando nos momentos aí que tiver oportunidade. É uma grande honra aí, passarinho. Quando a gente fala de capoeira, a gente fala de ancestralidade, né? E quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala das ancestralidades, né? Tanto da minha família, quanto dos ancestrais da capoeira. E dito isso, eu peço licença, né, aos mais velhos da capoeira, aqueles que permanecem nesse mundo material e aqueles que já partiram, já atravessaram a Calunga. A Calunga é uma linha invisível, né, que separa o mundo dos viventes do mundo dos mortos. E é com esse cuidado, assim, pisando bem devagarinho nesse chão, que eu dou continuidade à minha fala. Pensar assim na história da capoeira, não tem informação em história, enfim, mais pela minha inserção na prática, eu acabo lendo bastante, ouvindo, enfim, a gente percebe que tem, na verdade, o que mais me interessa quando se refere à história da capoeira são os embates de força que acontecem para protagonizar essa história, né? Então, quando eu ouço capoeira surgiu na África ou surgiu no Brasil, por exemplo, por trás disso tem discursos de embates de ideias, de ideologias, para tornar verdade, ora, uma vertente ou outra, né? Isso tem a ver com o desenvolvimento da capoeira ao longo da história. Então, mais que me preocupar assim, onde ela surgiu, se na África ou no Brasil, eu me interesso por esses embates de força que eu penso que possibilita a gente entender essa complexa rede social em torno da capoeira, né? E pensando a capoeira como uma manifestação cultural de matriz africana, mas também de matriz indígena e também ocidental, né? Então, a gente tem que pensar também nas matrizes ocidentais se a gente quer entender a capoeira na contemporaneidade. Então, acho que a gente deve ter esse cuidado para pensar, enfim, para tentar não cair em algumas armadilhas, quando a gente até mesmo ignora algumas situações que acontecem na capoeira, que não necessariamente advêm da matriz africana, né? Que é a principal matriz da capoeira, se é que a gente pode dizer assim. E quando a gente pensa na história da capoeira, me interessa hoje, na verdade, nesse percurso histórico, assim, a capoeira eu penso que ela surgiu a partir da diáspora, né? Então, se a semente surgiu na África ou surgiu no Brasil, é uma questão talvez jamais saibamos, mas indiscutivelmente ela é uma produção da diáspora africana. E nessa produção, como eu disse, essa produção é permeada por matrizes diversas, inclusive a matriz do colonizador. Principalmente quando a gente for observar as práticas de ensino atuais da capoeira, depois a gente vai, se houver tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E nesse percurso histórico da capoeira,
tem dois momentos, assim, dando saltos imensos, que me chama a atenção, que é o momento escolar, ou escolarizado da capoeira, e o momento que eu chamaria aqui de não escolar ou não escolarizado, né? Esse momento não escolarizado, mas não é uma linha que começou algo e terminou outro, né? Na contemporaneidade, tudo acontece ainda ao mesmo tempo, apesar de haver a hegemonia da escolarização da capoeira. Essa linha, vamos dizer, não escolarizada da capoeira, ela antecede aos trabalhos de bimba e pastinha. Então, provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esses mestres que são icônicos e importantes para pensar a escolarização na capoeira. E antes desses mestres bimba e pastinha, como o próprio mestre bimba se referia, se aprendia a oitiva. Era com a inserção da pessoa na roda de capoeira, no contexto social que se dava a roda de capoeira, que havia a iniciação. Então, não havia, pelo menos não da forma como a gente conhece hoje, treinamentos para uma posterior inserção do praticante, ou do iniciante, ou da iniciante na roda da capoeira. Agora passo para o passarinho aí, se ele quiser fazer algumas considerações. Bom, eu acho que é interessante a gente pensar, né, esse processo da diáspora, porque também isso faz muito... É muito urgente a gente pensar isso dentro do contexto do nosso país, para pensar o racismo, né, a luta antirracista, a branquitude, e que essa história da diáspora, né, junto com a colonização, e um pouco disso que o Ronaldo estava falando, é ela que dá o contexto do que a gente vive no Brasil, né? Enfim, eu pensaria também que essa capoeira que o Ronaldo estava dizendo de escolarizada e não escolarizada, eu acho importante falar um pouco sobre isso, que existiu um tempo em que a capoeira não tinha a estrutura que ela tem hoje, como a gente conhece. A roda de capoeira, os instrumentos, os birimbaus, os cantos, a ritualística da capoeira era de outra forma, ou não existia ritualística, né? Então, é um período também que precede esse período da capoeira enquanto um ritual, enquanto uma ritualística, um formato de se acontecer. Acredita-se que a capoeira surge nos contextos urbanos e não em contextos rurais, aparentemente, inicialmente, enquanto uma prática corporal no Rio de Janeiro, nos portos do Rio de Janeiro, né? Nessa cidade em crescimento que era o Rio de Janeiro, e que essa prática corporal ela estava associada a uns negros de ganho, né? Uns negros escravizados de ganho. Alguns libertos também, mas que trabalhavam circulando a cidade, a zona da cidade, com mercadorias para vender. E essas pessoas, quando se encontravam ou em outros momentos de lazer, faziam determinadas práticas que foi sendo associada à capoeira. Essas pessoas eram chamados de capoeiros por conta do capó, texto que eles andavam pela cidade. Esse capó, então, né, deu o nome ao carregador, que é o capoeiro, que foi dando ao longo do tempo o nome para a capoeira, para o que a gente conhece hoje enquanto a manifestação da capoeira. Porém, essa capoeira que a gente pratica hoje, essa capoeira do ritual, né, que tem os birimbaus, o tambor, o pandeiro, o canto, ela já é uma capoeira baiana. Falando aqui também tentando dar alguns saltos e o Ronaldo vai ajudando, essa capoeira que surge nas zonas mais urbanas, e por conta do contexto do Brasil da época, de ter muita circulação entre Rio de Janeiro, entre Bahia, Pernambuco, São Paulo, Minas, né? A gente era um país que tinha muita circulação de pessoas, e principalmente nos portos. Essa capoeira, então, ela consegue ficar viva, consegue se manter a partir do berimbau, a partir dessa ritualística que foi sendo construída na Bahia, muito provavelmente no recôncavo baiano. Passo de novo a bola para o Ronaldo aí. Então, a gente pensar nessa diáspora, nessa inserção da capoeira a partir de práticas culturais dos povos africanos,
faz a gente pensar também em algumas características que vão se dando ao longo do tempo, principalmente no tempo mais recente, né? E eu vejo a capoeira, são impressões, na verdade, né? Eu vejo muito a capoeira como uma prática que acaba assimilando o ambiente cultural onde ela está inserida, como de fato é. E isso tem a ver, depois que a gente vai avançar um pouquinho mais, com essa ideia da capoeira jogo, luta, dança, esporte e tal, esses lugares que a gente procura entender e colocar a capoeira. A minha impressão hoje, como eu olho hoje para a capoeira, eu vejo ela mais como uma manifestação cultural de matriz africana e indígena, e também assimilar, a partir da assimilação de matrizes ocidentais, eu vejo ela como uma prática em trânsito. Então, eu não vejo ela nem como luta, nem como dança, e nem como jogo. Eu vejo ela como capoeira. Eu acho que talvez na simplicidade que reside a complexidade da capoeira. Então, esse olhar, essa tentativa de colocá-la ora num lugar, ora no outro, como de fato há dentro da própria capoeira, da própria cultura da capoeira, me parece um olhar ocidental para a capoeira. E se a gente for pensar na ginástica científica, tem tudo a ver, né? Essa ideia de decodificar, quantificar, qualificar as coisas, enfim. Como, de fato, a ginástica acabou influenciando os métodos de ensino na capoeira ao longo do tempo. Então, eu vejo a capoeira nesse percurso histórico como uma manifestação cultural que foi, aos poucos, sendo debruçado um olhar ocidental sobre ela, né? Então, quando a gente fala jogo, luta, dança, me parece que não há muito sentido de haver esse olhar a partir de uma matriz africana. Penso eu que a partir de uma matriz africana não há necessidade de haver essas qualificações, né? Não sei se dá para compreender o que eu estou querendo dizer. Aí, dito isso, eu vou dando alguns saltos e voltas, enfim. A gente pode pensar assim, no processo de escolarização da capoeira como um processo fundamental para a expansão da capoeira. A capoeira ela vai no percurso histórico, enfim, a capoeira ela passa por alguns momentos, inclusive de criminalização, né? Em 1890, ela entrou para o Código Penal como uma prática criminosa. Então, era proibido haver a prática de capoeira em solo brasileiro. E nesse percurso de criminalização, de discriminação e tudo mais, surge dois homens de seu tempo, eu acredito que são homens do seu tempo, que são icônicos, que são os mestres Bimba e Pastinha. O mestre Bimba, ele tem um papel fundamental na iniciação da esportivização da capoeira. Da esportivização não, da escolarização da capoeira, dizendo melhor. Porque ele é um mestre que primeiro constrói uma metodologia para o ensino da capoeira, para a inserção do aprendiz numa posterior roda de capoeira, né? Então, é o primeiro que desenvolve um método de ensino em recinto fechado, numa escola, né? Então, pensar nessa escolarização também tem a ver com a gradual saída da capoeira do território da rua para um território controlado, seguro, mais seguro, enfim, menos intempestivo como a rua, né? Então, a escola é um espaço também que acabou promovendo esse deslocamento das pessoas da rua para um espaço fechado, né? E quem iniciou isso, de fato, foi o mestre Bimba, apesar de ter havido antes tentativas de metodizar a capoeira por outro viés, não pelo viés da cultura popular, né? Com o mestre Bimba. E a partir da construção de mestre Bimba, com o que é chamado de luta regional baiana, ou capoeira regional, há uma resposta de
de um outro grupo, vamos dizer assim, né? Eu digo que é um movimento de resposta, né? E essa resposta acontece a partir da liderança do mestre Pastinha. Eu digo movimento porque essa resposta de Pastinha, vamos dizer assim, à produção de Bimba, é uma resposta daquela sociedade à produção de Bimba, né? Então, na medida que Bimba escolariza capoeira, a partir de alguns preceitos que dialogava com o Estado nacionalista, há uma resposta de intelectuais da época que, a partir da liderança do Pastinha, possibilita um contramovimento, vamos dizer assim, de negação, vamos dizer, desse movimento nacionalista. Enfim, a gente vai avançando um pouquinho nesse sentido. Passo agora para o Passarinho. É legal dizer que quando a gente fala de capoeira, a gente está falando e está também ao mesmo tempo denunciando o quanto vários processos históricos de invisibilidade, né? Todos os mestres e as mestras de capoeira que a gente referencia foram pessoas que foram invisibilizadas dentro das cidades, dentro dos seus modos de vida. Então, veja que quando a gente circula todas as cidades, eu sou aqui, né, do interior, sou aqui de Campinas mesmo, mas você não vê, por exemplo, referências aos povos indígenas, você não vê referência aos... Campinas foi a última cidade a abolir a escravidão, né? E você vê muitas poucas referências à população negra que por aqui circulava. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de capoeira, a gente está falando sobre o apagamento de muitas histórias. E mesmo quando a gente fala de Bimba, de Pastinha, também é importante a gente reconhecer que teve muitas outras pessoas que a gente não consegue falar porque não chegou para a gente a história de vida dessas pessoas. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente fala de capoeira, a gente está falando sobre que as histórias das pessoas importam, sabe? A minha história importa, a história de todo mundo importa, e é importante que a gente conte as nossas histórias. Quando a gente abre uma roda referenciando a nossa ancestralidade, a gente está dizendo que importa a história de quem veio antes da gente e de que a gente só está aqui e a gente só pode estar aqui agora e ser quem a gente é por conta de quem veio antes da gente. Digo isso porque o Ronaldo também estava falando sobre a linha da Calunga e tudo mais, e dentro de uma cosmovisão africana, quando a gente fala de cosmovisão africana, é exatamente um modo de vida africano. Eu também não estou querendo aqui dizer que pegar o imenso continente africano e dizer que todo mundo vive igual. Existe uma diversidade étnica gigantesca, mas que de fato a gente traça uma forma de nós, né, ocidentais, vivendo numa cultura ocidental, poder entender um pouco do que é esse continente africano, do que essas etnias, o modo de vida dessas etnias. E dentro dessa cosmovisão africana, a gente costuma dizer na capoeira, a partir dessa cosmovisão africana, de que um mestre, quando ele faz passagem, uma mestra, quando faz passagem, ele ainda continua vivo dentro da capoeira. Então, quando a gente traz uma cantiga para a roda, quando a gente traz um canto, um modo de tocar berimbau, uma pintura de berimbau, e a gente faz referência a essas pessoas, a gente está fazendo com que esses ancestrais atravessem a língua da Calunga e estejam vivos aqui hoje junto com a gente na nossa roda. A lei da vadiagem que Ronaldo falou, né, que a capoeira passou por um momento de proibição, foi uma lei de vadiagem, e essa lei de vadiagem ela não proibiu exatamente a capoeira, mas ela acabou proibindo todo um modo de vida negro da época. Então, ela proíbe, por exemplo, ela persegue, por exemplo, as religiões de matriz africana, ela persegue a capoeira, ela persegue, na verdade, os espaços que a capoeira acontecia. Então, essa lei, na verdade, é uma perseguição sobre a cultura de matriz africana, sobre um modo de vida de matriz africano da época.
É aí que o berimbau entra em cena. O berimbau, ele veio também, dando um pulo aqui, depois a gente retorna, o berimbau, ele veio aparentemente de uma região central da África, dos povos bantus, provavelmente, de Congo, Angola, provavelmente de Angola, só que ele não fazia parte da capoeira. O berimbau ele só faz parte da capoeira no final do século XIX, início do século XX, e ele era utilizado de outras formas na sociedade brasileira. E quando ele entra na capoeira, ele dá uma outra característica para a capoeira. Talvez seja, alguns historiadores apontam que seja uma dos motivos em que a capoeira baiana conseguiu ficar viva e não outras capoeiragens do Brasil, né? Ronaldo falou um pouco de bimba, um pouco de pastinha, mas eu também queria lembrar que, além de bimba e de pastinha, existem outros movimentos de capoeira. Por exemplo, eu citaria aqui que é o Mestre Valdemar. O Mestre Valdemar, ele é contemporâneo, né? Viveu no mesmo período do que o Mestre Bimba e que o Mestre Pastinha, porém, ele é um mestre que, historicamente, fica à margem, por conta dos contextos sociais. Ele é um mestre que acaba vivendo em uma ocupação de Salvador, a primeira ocupação de Salvador, que é o bairro da Liberdade, e ele faz um dos movimentos mais importantes para a capoeira, para a gente pensar não só nessas duas linhas, né? Do mestre Bimba, que traz a capoeira regional, do mestre Pastinha, que traz a capoeira Angola, mas aí eu citaria também o mestre Valdemar, tem muitos outros para a gente citar, a gente tem um tempo também que não dá, enfim. Citaria o mestre Valdemar. Então, quando a gente pensa em capoeira, veja só que a gente está pensando no povo que viveu à margem, no povo que sofreu uma invisibilidade, uma repressão, um apagamento, e inclusive, né, pensando no mestre Valdemar, que foi uma das figuras mais importantes da capoeira, viveu e fez o seu movimento de capoeira, construiu a sua capoeira a partir de uma ocupação no bairro de Salvador. Passo a bola para Ronaldo de novo. É bom o passarinho trazer mestre Valdemar para a conversa, porque quando a gente pensa em capoeira, até quem não pratica capoeira e de alguma forma teve algum contato, seja através da mídia ou de alguém que faz capoeira, é comum as pessoas lembrarem ou conhecerem mestre Bimba e mestre Pastinha, né? Quando o passarinho fala dessa invisibilidade, é porque os movimentos, eu coloco como movimento, como eu disse, havia pessoas articulando os trabalhos de Bimba e Pastinha. E as pessoas eram brancos que acessavam os benefícios da escrita, como diz Fred Abreu, que foi um estudioso não acadêmico muito importante na capoeira. E esses alunos, ou admiradores, ou apoiadores de mestre Bimba e Pastinha, foram fundamentais para estabelecer, principalmente mestre Bimba, estabelecer o contato da capoeira regional com o Estado nacionalista brasileiro, né? Então, foi fundamental. Aí entra em cena, talvez o principal aluno de mestre Bimba, que foi o Cisnando. Cisnando, ele tinha uma certa influência política que acabou intermediando o contato da capoeira de Bimba com o Estado brasileiro. E esse desejo, na época do Estado brasileiro, produzir ou trazer à tona uma ginástica nacional. Aí surge, não coincidentemente, a proposta de mestre Bimba como uma alternativa. E aí, como eu disse, tem a resposta de Pastinha, né, com a capoeira, com passaria a ser chamada de capoeira Angola. E esses dois movimentos, Angola e regional, ou melhor, capoeira regional de Bimba e Angola de Pastinha, passaram a ser movimentos, correntes, ou pensamentos, ou forma de pensar e constituir a capoeira, que acabaram se constituindo como hegemônicos e acabaram, de certa forma, invisibilizando as outras produções de capoeira do período. Então, boa parte do que a gente conhece hoje de capoeira, a gente deve muito aos preceitos e fundamentos desenvolvidos por esses dois mestres. Mas ainda é possível,
a gente pensar que mesmo na contemporaneidade há movimentos de capoeira que têm uma ligação com as produções de capoeira que foram marginalizadas nesse período, né? Como o passarinho comentou sobre o mestre Valdemar. O mestre Valdemar acabou apesar do mestre Valdemar não ter constituído uma escola de capoeira, como ninguém tinha, ele influenciou toda uma geração que acabou, de certa forma, transmitindo ou reinterpretando esse legado nos anos posteriores, né? Então, a gente tem uma certa herança, mas há uma dificuldade de perceber isso pelo processo de apagamento. Que eu acho que quando o passarinho falou dos historiadores, enfim, dessa importância da música baiana inserida na capoeira, que foi um aspecto fundamental para a sobrevivência da capoeira, eu acredito muito nisso, mas eu acho que, além disso, talvez o que foi preponderante para a sobrevivência da capoeira, vamos dizer assim, ou para a expansão da capoeira, foi a escolarização da capoeira. Então, a partir do momento que ela adentra a escola, e que ela, com isso, passa a assumir alguns pressupostos das normativas hegemônicas, as normativas do Estado, como a constituição de estatutos, regras escritas, então, alguns preceitos que dialogavam com a sociedade branca da época, a assimilação desses preceitos, ela contribui de alguma forma, tanto na capoeira Angola, de Patinha, quanto na regional de Bimba, para que esses movimentos tivessem sucesso e expandissem, né? Enfim, passo agora para o passarinho novamente e a gente vai seguir. E aí, pegando um gancho, até sobre essa forma, né, que a gente fica muito no eixo de Pastinha e Bimba, por exemplo, se a gente pensar a capoeira da nossa região, da região de Campinas, por exemplo, não é uma capoeira que vem do mestre Bimba e do mestre Pastinha. É uma capoeira que vem de outros mestres, que veio de outros mestres que a gente não tem tanto conhecimento quanto essas duas vertentes de capoeira que a história acabou adotando como legítimas, né? Também é legal dizer que dentro dessa cosmovisão africana, como o Ronaldo disse, não faz sentido dividir, né, jogo, dança, luta, esporte, porque é a capoeira. E que, ao meu ver, essas maneiras de dividir, na verdade, é uma tradução que a gente tenta fazer para a gente que pensa de uma forma mais ocidentalizada, entender de fato, né? É como se a gente quisesse colocar em caixas, né, divididas, a capoeira e outras coisas da vida. E para a gente da capoeira, as coisas acontecem tudo junto. Não tem como a gente dividir, agora vai ser luta, agora vai ser jogo, agora vai ter dança, agora é a música. Essas coisas elas vão acontecendo. Assim como agora tem um momento mais sagrado, agora tem um momento mais profano. Agora essa música aqui está louvando, agora essa música está falando mais para brincar. Essas coisas elas vão acontecendo ao mesmo tempo e esses elementos eles acabam se encontrando a todo momento. É como se a capoeira não estivesse em um lugar que a gente conseguisse definir exatamente qual é esse lugar. E aí eu já pego um gancho, né, falando um pouco sobre a vida de capoeira, acabei entrando. Para a gente, a capoeira acaba sendo um modo de vida, né? Então, a gente enxerga a capoeira em tudo. Quando a gente está fazendo uma comida, tem ali uma forma de convivência, de cozinhar, de conversar, que a gente enxerga capoeira. Quando a gente traz uma planta, quando o Ronaldo traz uma planta e sauda a sua ancestralidade, ali tem mais capoeira, às vezes, do que se a gente tivesse fazendo um treino de capoeira. Então, a capoeira acaba conduzindo o nosso olhar sobre a vida, né? Às vezes, na capoeira existem muitos códigos, né? Então, os códigos eles vêm através das letras de música, através dos toques de berimbau, através de um olhar, através de um gesto corporal.
esses códigos a gente só consegue transmitir a partir da convivência. Então, quando a gente também começa aqui abrindo e estranhando um pouco esse modo de que no momento atual a gente está tendo que fazer, né, à distância, isso para a gente é muito complicado porque a gente está acostumado com a convivência, com a presença, né? Quando o Ronaldo fala sobre a oralidade, a questão da oralidade é que existe uma coisa que o mestre Cobra Mansa vai dizer que é o hálito, né? Que é o bafo, assim, é realmente isso, é a presença, é estar perto, às vezes é sentar e ficar olhando o vento, então é algo que a gente não consegue explicar realmente, de fato. É interessante também dizer que a capoeira é mais recente, essa ideia de tentar colocar a capoeira se é jogo, se é dança, se é luta ou se é esporte, mas na época que a gente está falando desses mestres, na década de 30, 40, antes, esses termos não apareciam. E eles acabavam falando de capoeira como, vamos lá vadiar a capoeira, vamos para uma vadiação. Então, se eu fosse chamar o Ronaldo, nessa época, eu não ia falar, Ronaldo, vamos jogar capoeira? Eu ia falar, e aí, mano, vamos vadiar uma capoeira? Então, é um outro termo, e eu gosto muito desse termo de vadiar, de vadiação, porque ele acaba rompendo com essas tentativas nossas de traduzir a capoeira dentro de um jogo, de uma dança, de uma luta. Passo de novo o birimbau para o mestre aí. Eu queria comentar um pouquinho sobre a ideia de vadiação que o passarinho comentou, que para quem não vive o contexto da capoeira, às vezes pode ser até meio estranho, né? Eu acho muito interessante essa ideia de vadiação, apesar dela ter uma conotação negativa, né, de vadio, mas ao mesmo tempo me parece que é uma espécie de insubordinação ao mundo do trabalho, né? Para a gente vadiar, para nós vadiarmos na hora de capoeira, o tempo ele tem que estar estendido. Não é possível a gente vadiar com o tempo cronometrado, né? Então, o tempo tem que estar expandido. O tempo presente tem que estar expandido, né? Então, essa ideia de produtividade, essa ideia de produzir mais em menos tempo, é incompatível com a ideia de vadiação, né? Então, eu também gosto muito dessa ideia de vadiação, porque ela acaba rompendo momentaneamente, numa hora de capoeira em que se permite isso, com o mundo do trabalho. Então, acho bem interessante. Eu queria voltar um pouco mais, ou comentar um pouco mais sobre a regional de Bimba, Angola de Pastinha, porque tem um pouco a ver com o processo de escolarização, as coisas que eu venho pensando também. O Passarinho, ele comentou que havia outras formas de se referir à capoeira antigamente, mas mesmo no século passado, no início do século passado, o mestre Pastinha ele produziu um manuscrito, né, um documento muito importante, que está aí para a gente se beneficiar dele, de entender um pouco o pensamento do mestre e o que ele pensava da sociedade de sua época. A gente percebe no manuscrito que essa questão já era um problema na época, né? O mestre Pastinha, no manuscrito, ele dizia que era impossível, assim, isso é uma interpretação minha da leitura, era impossível conceber a capoeira separadamente, né? Então, nem jogo, nem luta, nem dança. Então, essa ideia de concebê-la separadamente não faz sentido. Então, o mestre ele trouxe, de certa forma, isso no manuscrito e, por conta disso do período, me parece que já era uma questão, uma problemática do período. O mestre Pastinha, ele se referia à capoeira frequentemente no manuscrito como esporte, né? E como ginástica, enfim, ele falava a minha sueca, né? Então, pensar na inserção da ginástica sueca no Brasil e pensar nessa forma do Pastinha se referir à capoeira, né? Lógico que a gente não pode pensar da mesma forma que a gente se refere na educação física. Então, talvez seja um outro entendimento do esporte e um outro entendimento da sueca. Mas que eu acho interessante trazer essa questão. E também considerar que mestre Pastinha ele foi educado, de certa forma,
além da inserção na cultura que ele vivia, ele foi educado na Marinha. Então, agora não sei se vou lembrar exatamente, mas dos 12, se eu não me engano, dos 12 anos aos 20, enfim, início da adolescência, começo da vida adulta, ele viveu aquela produção cultural, aquela educação da Marinha. Então, lá ele conheceu o esgrima, a arte da carabina, a ginástica sueca. Então, eu fico pensando até que ponto essas práticas que ele viveu na Marinha não acabaram influenciando a maneira dele conceber a capoeira, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que avançar ainda nesse entendimento. Porque eu penso, recorrentemente, o movimento da capoeira Angola se refere à bimba e os desdobramentos da capoeira de bimba como a capoeira embranquecida, né? A capoeira que se permitiu ser assimilada pela cultura ocidental dominante, pela racionalidade ocidental dominante da época. Mas eu penso que que esse olhar é um pouco delicado, assim, e até perigoso, né? Eu diria que a gente tem que utilizar mais a arte da capoeira, de esquivar, a ciência das esquivas para observar isso. Porque a partir do momento que eu olho para uma outra prática, uma outra produção, vem problematizando ela, mas não me insiro nessa problemática, então pode haver aí alguns deslizes, eu acho. Isso eu falo porque quando eu critico ou problematizo alguma questão do ensino da capoeira, por exemplo, eu de maneira alguma posso me colocar fora dessa problemática, né? Porque eu estou inserido nessa cultura. Então, estou dizendo isso porque quando a capoeira Angola se refere a regional como a capoeira embranquecida, isso acaba impossibilitando ou dificultando ou deixando mais difícil um olhar para a própria capoeira Angola, né? Eu entendo também que, ao ser escolarizada, a capoeira Angola também adotou métodos da cultura ocidental hegemônica, métodos ginásticos, inclusive, para o ensino da capoeira. E se a gente for pensar mais na atualidade, a capoeira é uma coisa que vem me interessando bastante de entender. Se a gente for pensar mais na atualidade, como vem se dando predominantemente o ensino da capoeira, a gente percebe que o ensino da capoeira, ou os treinamentos como a gente conhece, eles vêm preparando os corpos, as pessoas, para uma posterior inserção delas na capoeira, se é que vai haver essa inserção. Em muitos casos, as pessoas treinam, fazem aulas e, às vezes, não acessam a roda, né? Isso, eu diria que é até comum. Então, esse processo de treinar previamente para depois inserir numa roda é um processo que me parece uma influência da ginástica na capoeira, né? Então, tanto em bimba quanto em pastinha, ou nas produções fundamentadas nesses mestres, a gente enxerga isso com bastante clareza. Então, quando a gente observa os treinamentos atuais de capoeira, para mim parece ser bem evidente a marca da ginástica, da sueca e das outras influências ginásticas, da ginástica científica na capoeira, assim. Então, enfim, isso tem a ver um pouco como eu venho tentando pensar o ensino e o passarinho também. Aí a gente pode tratar um pouco disso também, que tem a ver com a questão da educação física, enfim, do profissional da educação física. Bom, eu pegaria esse gancho que o Ronaldo terminou de falar, então, para dizer que qualquer tipo de capoeira, qualquer estilo de capoeira de hoje, a gente acredita, e acho que posso falar pelo Ronaldo também, que é uma capoeira moderna. Então, tanto a capoeira regional, que o mestre Bimba criou lá na final da década de 30, tanto a capoeira Angola, que o mestre Pastinha reestruturou, e todas as outras capoeiras que foi chegando para a gente, né? Todas, algumas que normalmente todo mundo ou é regional ou é capoeira Angola, que tem muitos mestres, que vem de muitas linhagens, que tem muitas diferenças, ou então surgiu também o outro termo que é a capoeira contemporânea. Mas todas essas, elas são capoeiras modernas. Então, para a gente pensar que a capoeira não ficou congelada, entende?
Tanto que a gente não anda, não se veste, não fala, igual a população falava na década de 30, 40, a capoeira conseguiu manter algumas coisas das tradições, porém a gente acredita que elas são modernas. Passando também para falar sobre a questão do profissional de educação física, sobre o ensino, né? Eu acredito muito que a educação física contribui com os conhecimentos, né, de um capoeirista que acessa. No caso, eu e o Ronaldo, nós já éramos capoeiristas, já era capoeira, acessou a universidade, trouxe muitas reflexões, mas eu acho sim que é interessante buscar, no caso, como eu me ponho, nessa posição de aprendiz. Então, eu acho que a educação física, quem ensinar nesse sentido de ter uma escola de capoeira, a capoeira é uma manifestação, tem um grau de tradição, então acredito que tem que sim buscar se inserir no contexto cultural da capoeira. Agora também tem uma outra faceta que é a educação física escolar, né? E acredito que essa seja a maneira mais efetiva que os alunos e as alunas da graduação vão se debruçar sobre a capoeira, vão se deparar com o conteúdo da capoeira. Uma grande saída, uma grande sacada que eu acho que a gente tem que ter é de, nesses momentos na escola, da gente chamar a comunidade local. Muito provavelmente, em todos os bairros hoje, a gente encontra professores de capoeira, em todas as escolas, possivelmente, a gente encontra alunos que fizeram capoeira. Então, por mais que o professor de educação física possa dar um início, possa trazer elementos da capoeira, possa propor espaços de pesquisa sobre a capoeira na escola, eu também acho que é muito importante trazer a presença de capoeiristas, né? Fazer essa ponte entre a escola e a comunidade, né? Entre essa tradição escrita, né? Que é a escola, e a tradição oral, que é a capoeira, através de um mestre, de um professor, que seja de um aluno, né? Trazer esse aluno, dar um espaço para esse aluno propor e chamar o professor dele. Acho que seria um pouco essa contribuição até o momento, assim. Vamos ver o que o Ronaldo vai ensinar. Eu concordo plenamente com o que o Passarinho falou. Eu penso que a inserção da capoeira na educação física ou a abordagem da capoeira a partir do professor e da professora de educação física, ela vai se dar principalmente na escola, né? Então, eu penso que, como o Passarinho disse, é uma oportunidade de abrir, de certa forma, os portões e as portas da escola para a comunidade, né? E eu penso que talvez o lugar, ou um possível lugar do professor, da professora de educação física nesse contexto, é de ser, de certa forma, um mediador, né, entre o mestre, o aprendiz, ou a pessoa que vai trazer esse conhecimento da capoeira para dentro da escola e os alunos da escola. Então, essa mediação, acho que ela é fundamental. Por mais que o professor, pelo menos para mim, é tranquilo abordar a capoeira dentro do que ele conhece no contexto escolar, mas eu penso que é uma oportunidade muito rica de fazer com que a comunidade da capoeira se aproxime e adentre a escola, né? Então, aí é importante, talvez, se estabelecer um vínculo para além daquele momento, né? Então, vamos supor que determinada escola, no projeto pedagógico daquela escola, peça que o professor aborde a capoeira naquele momento, né? Que esse momento se expanda, né? Que essa ligação do professor de educação física, da professora de educação física com as comunidades de capoeira seja mais permanente, né? Então, acho que é uma maneira de possibilitar a inserção dessas pessoas naquela cultura, mesmo que não sejam praticantes dela, né? Que sejam como observadores, como apreciadores, enfim. Mas talvez esse papel também de promover essa aproximação com aquela cultura que é legitimada por aquela comunidade. Eu também comentaria, Ronaldo, que é um espaço, né? Hoje a gente tem ali 10.639, 11.645,
eu acredito que quando a gente fala do tema da capoeira, é um momento muito importante, e isso deveria tomar centralidade também, que é a questão da luta antirracista, né? Da gente também falar sobre racismo, né? Então, veja que nas escolas públicas a maior parte das crianças são negras e negros, e acho que a capoeira pode contribuir muito com essa discussão contra o racismo, já que tem várias formas dele se operar, né? Uma por conta do pigmento na pele, outra por conta de deslegitimar essa cultura. Então, as crianças já crescem acreditando que essa cultura da tradição oral não tem tanta validade quanto a tradição escrita. E também a escola, durante muito tempo, ela foi um espaço que fortaleceu esse movimento de falar que, bom, existe uma cultura que é superior à outra. Então, acho que a capoeira pode promover muito essa discussão. Eu gostaria só de trazer também, o tempo nosso está acabando, uma possibilidade de abordagem, né? De pensar o professor de educação física, a professora, dentro de uma escola pública, por exemplo, ou privada. Desse profissional, ele tentar, junto com os alunos, mapear, por exemplo, os territórios de poeira naquela cidade que a escola está inserida, né? E trazer as diferentes abordagens, as diferentes concepções e modos de produzir capoeira nesses locais, seja através da inserção dessas pessoas na escola, não sei até que ponto é viável, mas da ida, do trânsito desses alunos para o território onde acontecem essas práticas também. Talvez seja uma alternativa bem interessante para abordar, né? Até mesmo porque que ao trazer um profissional da capoeira, um mestre, tudo mais, para dentro da escola, esse mestre, essa pessoa, eu digo mestre porque normalmente, na maioria das vezes, é um homem, né? Então tem essa questão nas artes marciais, acredito que tem também, mas a capoeira também é presente. A partir do momento que o mestre adentra a escola, ele vai levar a sua verdade, vamos dizer assim, né? E o problema é que, às vezes, aquela verdade passa a ser interpretada, até mesmo pelos alunos, como a única possibilidade. Então, talvez um meio de estudo dos alunos dentro da escola seja mapear, identificar diferentes formas de ver a capoeira, talvez seja uma estratégia rica, assim, de entender, pelo menos inicialmente, essa amplitude, assim, da capoeira, enfim, seja numa concepção esportiva, seja numa concepção não esportiva, enfim, acho que eu acho que todas essas produções de capoeira têm que ser visibilizadas, né? Tem que existir. Então, a maneira da pessoa olhar para aquela produção, para aquele contexto, para aquela cultura, é legitimada por um coletivo, né? Então, isso é importante, seja o viés esportivo, seja se opondo ao viés esportivo. Eu acho que essa multiplicidade de olhares para a capoeira acho que é fundamental trazer para o campo da escola. Assim. Também acho, Ronaldo, para a gente encerrar e abrir para ver se os professores querem perguntar, falar que isso tudo que a gente está dizendo também é uma verdade, né? Não é a verdade da capoeira, e que a gente está falando sobre a nossa perspectiva de capoeira, a gente está falando sobre as informações que a gente tem acessado, os locais que a gente tem frequentado, os mestres e as mestras que têm nos inspirado na capoeira, né? E que existem muitas formas de se olhar para a capoeira. Dito isso, eu acho que a gente pode abrir para perguntas, enfim. Muito obrigado, Ronaldo e Marcelo, né, pela brilhante aí apresentação e aula. Agradeço muito. Eu gostaria primeiro de perguntar para o Ortega, né, e para o Juninho se eles querem fazer alguma colocação, querem fazer uma pergunta, depois eu faço, né, todo o desfecho. Eu queria agradecer primeiro a oportunidade de ter uma aula de capoeira na forma de capoeira, né? Com todos os rituais, com todas as suas passagens. Então, quando o passarinho passava por calafrio, eu já vi a cena assim de um chegando na roda, outro pedindo licença. Foi
foi fantástico vivenciar isso. E a gente aprendeu bastante sobre como a capoeira e suas riquezas, né, elas podem estar tão pertinho da gente, na rua, no bairro, uma capoeira desconhecida, e que isso pode ser trabalhado com os profissionais de educação física. Mas também, por outro lado, a gente tem a globalização. A gente sabe que a capoeira, ele é um patrimônio histórico brasileiro e ele nos representa no exterior, né? Então, eu queria escutar um pouquinho dos dois, como está essa globalização da capoeira. Eu nunca fui para o exterior, assim, né? Então, as informações que eu tenho são de pessoas que foram e do que eu tenho escutado, enfim, ou lido, né? Hoje a capoeira é reconhecida como patrimônio cultural brasileiro e em 2014 foi reconhecida como patrimônio cultural da humanidade em Paris. Então, ela ganhou uma dimensão global e isso se deve aos trabalhos dos mestres e das mestras, né? Por ela ter expandido, ela ganhou esse olhar institucional, vamos dizer assim, né? De certa forma, é uma retratação histórica também, mas apesar que também cabe uma crítica que também é um meio de institucionalização da capoeira, que acaba, de novo, viabilizando normativas hegemônicas para a capoeira. Então, de certa forma, promove ou pode promover também um apagamento de práticas que não são assimiladas por essa instituição, vamos dizer assim. Então, tem os prós e eu diria que também os contras. Mas, enfim, pensar na globalização da capoeira, eu acho que é fundamental pensar na apropriação dessa cultura por outra cultura, né? Então, ela passa a ser uma outra produção. Então, a partir do momento da capoeira se insere na França, por exemplo, ela se insere num país que tem uma história, que tem um modo de ver o mundo, e essa capoeira vai ser afetada e também vai afetar aquelas pessoas, né? Então, eu creio que ela ganha uma dimensão que extrapola o território nacional, né? Então, a gente poderia se referir às capoeiras do Brasil, ou a gente pode talvez se referir às capoeiras do mundo, né? Por mais que os grupos tendam a levar normativas fechadas, né? Então, de certa forma, não são tão flexíveis, somente os grandes grupos, né? Mas, enfim, a partir do momento que eu adentro uma cultura, eu também vou ser afetado por ela de alguma forma. Então, a gente tende, de certa forma, a produzir outros olhares aí sobre a capoeira. Eu só também acrescentaria uma pequena questão, que é esse lance da modernização, da globalização da capoeira. A gente tem visto que contribui para uma perda de alguns sotaques que a capoeira de determinada região teria. Eu não sei, isso também acho que acontece com outras manifestações, outras lutas, mas a partir do momento que se globaliza uma forma de capoeira, né, ou poucas formas de capoeira, e aquela capoeira lá do interior que o mestre conduzia de certa maneira, a capoeira lá da periferia que por conta do contexto acontecia de uma certa maneira, essas capoeiras elas vão sendo inferiorizadas, vão sendo mais marginalizadas, né? Então isso é uma preocupação. Também é legal dizer que a capoeira se expande a partir dos capoeiristas. Então não teve muitos apoios governamentais, não existiu uma política de expansão para a capoeira. Isso acontece, é um movimento que acontece dos capoeiristas mesmo. Então, é muito comum histórias dos mestres e das mestras mais velhas falarem que vendeu carro, vendeu moto, vendeu telefone, vendeu a casa para poder levar a capoeira para determinado país, para iniciar, né, um trabalho de capoeira fora do país. Também é interessante pensar que, normalmente, essa expansão da capoeira foi feita por mestres, por professores, na maioria deles brancos. Então, também isso entra num outro assunto, que é a questão do racismo mesmo. Por que será que teve mais oportunidade esses professores brancos? Enfim, hoje tem muitos negros, enfim, hoje já é uma outra história, mas o início da expansão, a maioria deles foi por brancos.
Eu poderia só acrescentar algo aqui. É interessante isso que o Passarinho falou, dessa expansão ter se dado pelo branco, né? Enfim, se a gente for considerar, isso se deu na década de 70. Isso a expansão com a instalação da capoeira no exterior, que teve a ida de capoeiristas, mestre Arthur Emídio e mestre Pastinha, haviam ido para o exterior, mas não com a intenção de se instalarem lá. Eles foram, de certa forma, se apresentarem naqueles países. Mestre Pastinha foi à África para mostrar a capoeira do Brasil. Ele mesmo diz, em versos de cantigas, se eu não me engano, ele foi em 66, para um festival folclórico, enfim, em Dakar, mas foi com essa intenção de apresentar a capoeira, enfim, e retornou para a Bahia. O mestre Arthur Emídio também foi se apresentar no exterior e retornou. E a capoeira só se instala mesmo com os mestres Gelon, Lorenil, depois acordeon, isso nos Estados Unidos, né? Mestres, discípulos de mestre acordeon, discípulo de bimba, enfim. E na França com o Nestor Capoeira, também nesse período, década de 70. Então, essa expansão também ela foi possibilitada por grupos folclóricos de dança e tudo mais, mas foi possibilitada por haver minimamente uma certa condição de se instalar no exterior, né? Então, não dá para a gente pensar que mesmo naquele período tinha essa condição, como de fato ainda nem tem que olhar estatisticamente. E só depois, um pouco mais tarde, na década de 90, que a capoeira Angola foi se instalar no exterior, com o mestre João Grande. João Grande estava trabalhando num posto de gasolina aqui no Brasil. João Grande é discípulo de mestre Pastinha. E aí, com os trabalhos do mestre Moraes e do GCAP, que é o grupo que ele criou, um pouco após a morte do mestre Pastinha, o mestre Moraes conseguiu, de certa forma, revitalizar a capoeira Angola, que estava caindo no esquecimento, ou possivelmente ia virar uma produção que aos poucos ia morrendo, enfim, se nada acontecesse no cenário nacional. Então, o mestre Moraes tem um papel imprescindível nessa resposta da Angola e acaba, de certa forma, revitalizando essa disputa Angola regional, né? Então, a regional acaba expandindo para o exterior, década de 70, e só em 90 a Angola consegue, com o mestre João Grande, se instalar nos Estados Unidos. João Grande hoje é uma referência mundial para todos nós, independente do estilo de capoeira, ele é querido por todos, assim. Então, enfim, mas foi um trabalho que teve que ser feito por um mestre, enfim, o mestre Moraes, que viu essa necessidade, dessa resposta, enfim. Inclusive, hein, Ronaldo, a Academia do Mestre João Grande em Nova York é mais visitada do que a Embaixada Brasileira, né? No caso, tem muito essa história, assim, entre os capoeiristas, de que a Academia do Mestre é mais visitada do que a Embaixada. Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Eu acho que foi muito rico, na verdade, né? A aula de vocês. Aprendi bastante, né? Gostaria de mais uma vez agradecer. Eu achei que, como vocês falaram da vida capoeira, né? E a aula que precedeu a de vocês na semana passada foi sobre Kung Fu. Ou seja, tem uma vida Kung Fu, tem uma vida capoeira, que tem, né, a sua origem distinta, mas que todas elas convergem de certa forma. Então, eu achei muito bonito essa questão, né? Ou seja, não é só o movimento, é muito mais do que isso, né? E não é uma definição simplória se é um dança, se é um jogo, se é uma luta, é uma vida. Eu acho que esses encontros estão sendo muito importantes, que a gente consegue vislumbrar algo muito para além da questão do movimento ou só da educação física. É lógico que a gente está aqui com o papel, né, de docente, de transmitir o conhecimento, mas eu acho que a forma com que vocês abordaram, né, a aula, né, tendo um contexto histórico, mas também filosófico, mas também do movimento,
mas também da influência da sueca. Eu achei que foi muito bonito, viu, gente? Parabéns. Eu achei que teve um grau de profundidade digno de Unicamp, e isso me faz muito feliz por vocês, né, serem aí, antes de serem, né, profissionais de educação física, vocês são vida capoeira, depois entraram, né, para fazer faculdade de educação física, e é muito legal ter representantes, né, como vocês, da capoeira, mas também da Unicamp, da FEF, trabalhando aí de forma tão bonita, né? Eu achei que tem e aquilo que eu acho que tanto o Marcelo como o Ronaldo colocaram, ter uma visão crítica, né? Não aceitarem do jeito que vem o enlatado, porque a gente sempre compra o enlatado, né? Ah, então é aquilo lá, né? Principalmente no mundo fitness é muito enlatado, a gente sabe disso. Mas assim como nas artes marciais, nas lutas, na própria capoeira, né? A gente às vezes compra um enlatado sem ter uma visão crítica. E vocês mostraram de forma muito clara que transcende isso, né? Essa é a nossa visão, né? Essa é a nossa interpretação a partir de uma certa historicidade. Então, mais uma vez agradeço vocês demais. E eu vou me despedir. Gostaria que vocês dessem um tchau aí para se despedir da galera. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Bom, Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Parabéns pela aula, hein? Obrigadão. bom, Fala, eu Marcelão. agradeço vocês pelo convite, né? Agradeço ao Ronaldo, mais uma vez, a gente está junto desde 2011. Eu estou na capoeira desde o 2001, 2002, mas conheço o Ronaldo em 2011 e a gente não se vê agora. Aí a gente, um puxa o outro para ajudar nas atividades. Agradeço pelo espaço mais uma vez. É sempre bom retornar à FEF, mesmo que digitalmente agora. Eu agradeço muito mesmo o convite, né? É sempre bom, mesmo que virtualmente, né? Adentrar a FEF. Enfim, a gente está aí quando precisar, é sempre um prazer. E agora o Galo cantou, é hora de dar meu chapéu que eu vou embora. Super obrigado, gente. E mais uma vez, né, nós, docentes aqui da disciplina, como todos os alunos da FEF, agradecem vocês. Muito obrigado. Um grande abraço. Abraço, capoeira. Abraço, valeu. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Olá, eu sou o Marcelo. Esse vídeo está sendo gravado exclusivamente para a disciplina de lutas da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Nesse contexto de pandemia, achamos melhor mostrar alguns instrumentos a partir desse vídeo, né? O vídeo ao vivo trouxe algumas dificuldades. Começo falando do agogô, que é esse instrumento. Esse é um agogô de castanha. Normalmente a gente conhece um agogô de ferro, né, de metal, usado nas religiões de matriz africana, às vezes em samba, mas esse é de castanha. Um outro instrumento é o reco-reco. Também a gente é acostumado a ver um reco-reco de mola, né, nas escolas de samba. Esse é um reco de bambu. E aí eu tenho aqui também um reco-reco de cabaça. Um outro instrumento que a gente utiliza na capoeira, que é bastante conhecido, é o pandeiro. Normalmente na capoeira a gente utiliza um pandeiro de couro, um couro de cabra, um couro de bode. Outro instrumento bastante importante é o tambor, né? No caso a gente utiliza um atabaque. A forma mais tradicional é um atabaque de corda, com essas cunhas de madeira para dar afinação, o couro de boi.
Diria que todos os instrumentos na roda eles são bastante importantes. O atabaque ele tem mais uma função de marcação, assim como o agogô e o reco-reco. Tem muitas escolas de capoeira que não utilizam agogô ou reco-reco. Tem escolas que não utilizam tambor, mas de maneira geral estou mostrando o que é mais comum encontrar. O pandeiro é um instrumento de marcação, mas ele também traz uma ativação para a música, ele traz uma alegria, ele empurra o som para frente. Para terminar esse momento, vou mostrar o berimbau, mas antes eu mostraria o cachixi, que é esse chocalho, a gente utiliza na mão. Também é muito comum a gente conhecer alguns cachixis de percussão, né? Um cachixi duplo, um cachixi maior. Esse cachixi acompanha o berimbau. Se tratando do berimbau, a gente costuma usar 3 berimbaus. O que muda é o tamanho da cabaça. A gente usa um berimbau de cabaça maior, que a gente chama de gunga ou berra-boi. Ele normalmente tem um som mais grave. Temos um outro berimbau que a gente chama de berimbau de meio, que é uma cabaça intermediária, não tão grande quanto o outro, né? O gunga ou o berra-boi. E também tem um som que é um pouco mais agudo do que o gunga. O terceiro berimbau que a gente utiliza, a gente chama de viola ou violinha, depende do tamanho da cabaça. É um pouco menor do que o berimbau de meio e menor ainda do que o berra-boi ou o gunga. Legal dizer que o berimbau acompanha uma moeda, que a gente chama de dobrão, ou então uma pedra. Essa pedra faz a função de encostar no arame ou não encostar no arame, que muda a sonoridade. Tem várias possibilidades, né? Também a gente usa uma baqueta de bambu. E aí falando aqui no berimbau, além dessa madeira, né? Normalmente, esse aqui no caso é de uma madeira que é do Nordeste, se chama biriba. Ainda tem uma cabaça, um arame de aço. Temos aqui é um rami, tipo um sisal, uma espécie de sisal, né, que é bastante comum. E aqui em cima eu vou mostrar só como a forma que é presa. Esses 3 berimbaus que dão o andamento da roda. Normalmente o berimbau de cabaça maior, o berimbau gunga, ele tem a função de comando, de liderança. Ele é o que puxa o toque, normalmente é o mestre mais experiente, né, ou o professor, a pessoa mais experiente da roda que inicia o ritual da roda de capoeira tocando o berimbau gunga. Para depois vir o berimbau do meio, o berimbau viola e os outros instrumentos. Cada escola faz de um jeito, cada escola tem várias mudanças, mas eu mostrei um pouco aqui para vocês terem ideia.